Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, eu vou pedir que me acompanhem, por favor, em Mateus, capítulo 9, versículos 35. Versículo 35, onde diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos e irmãs, esta parte que eu li aqui, esta passagem, diz assim: a seara e os ceifeiros. E diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor, Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Irmãos e irmãs, percebemos aqui que o Senhor Jesus Cristo percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E o milagre que eu venho trazer aqui hoje é a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E está em Mateus, capítulo 12, versículos 9 ao 21. Irmãos e irmãs, peço que, se puderem, me acompanhem. E diz aqui: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz.
Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Irmãos e irmãs, percebemos aqui, neste milagre, que foi a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Percebemos aqui que diz aqui, e partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Irmãos e irmãs, perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito curar nos sábados. E o Senhor Jesus mostrou que o ser humano tinha valor para ele, porque ele diz aqui: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? O Senhor Jesus mostrou que o ser humano tem valor. Ele disse: Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Irmãos e irmãs, perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito curar nos sábados. E o Senhor Jesus disse que era lícito fazer bem nos sábados. Por quê? Ele disse aqui: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. E o Senhor Jesus mostrou o valor que um ser humano tinha. Porque ele disse aqui: Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E o Senhor Jesus mudou mais uma vida para melhor. Aquele homem tinha uma das mãos mirrada, mas o Senhor Jesus disse: Estende a tua mão, e ele a estendeu. O Senhor Jesus disse: Estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Irmãos e irmãs, mais uma vida mudada para melhor. Mas, irmãos e irmãs, percebemos que mesmo numa situação tão bonita, uma vida sendo mudada para melhor, aquele homem tinha uma deficiência e aquela deficiência desapareceu.
A sua mão ficou sã como a outra mão era sã. Ficou sã como a outra mão. Mesmo naquela situação tão bonita, um milagre. Mesmo naquela situação, diz aqui: e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Percebemos nesta passagem da Bíblia que mais vidas foram mudadas para melhor, mais milagres aconteceram. Pois diz aqui, e acompanhou Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, muita gente, uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Mais pessoas tiveram suas vidas mudadas para melhor nesta passagem. Irmãos e irmãs, diz aqui, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Irmãos e irmãs, peço por favor que acompanhem em Isaías, capítulo 42, versículos 1 ao 5. Diz aqui: o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra e o Espírito Santo estava nele, no Filho de Deus. E ele
o Senhor Jesus Cristo, tinha poder, tinha autoridade para tirar as enfermidades, as moléstias, tudo de ruim das pessoas e mudar vidas para melhor. Ele tirava tudo de ruim da vida das pessoas. Tirava o sofrimento, a tristeza, as enfermidades, as fraquezas, as perturbações, tudo de ruim, as aflições. Pois o Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade para tirar tudo de ruim da vida das pessoas. Ele tem poder e autoridade. Ele é o nosso mestre, o nosso mestre. E precisamos segui-lo. Precisamos seguir a palavra verdadeiramente. Precisamos acreditar no Senhor Jesus Cristo. Precisamos confiar nele, acreditar verdadeiramente nele e seguir o Senhor Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Irmãos e irmãs, nós temos nosso pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos seguir nosso bom pastor, Filho de Deus. Precisamos ouvir a voz do bom pastor e seguir. Seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E esta é a melhor escolha e mais importante de nossas vidas. Irmãos e irmãs, que possamos seguir verdadeiramente o caminho do Senhor Jesus Cristo e acreditar no seu poder e autoridade e ter fé, uma fé forte e firme, e que possamos estudar a palavra e nos dedicar ao estudo da palavra e que possamos compreender a palavra cada dia mais, ter mais compreensão, entendimento da palavra, que possamos
estar firmados na palavra cada dia mais, na palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar? Senhor Criador e Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigada por terem misericórdia de nós, nos protegerem de todo mal. Muito obrigada por tudo. Peço, por favor, que permaneçam cada dia mais presentes na vida de cada um de nós. Senhor, eu peço que fortaleça a nossa fé cada dia mais, que possamos ter cada dia mais vontade de conhecer a Tua Palavra e de nos firmar em Tua Palavra e de verdadeiramente seguir o Teu caminho, seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada por ter misericórdia de nós, por amar todos nós. Peço, por favor, que esteja presente cada dia mais em nossas vidas, Senhor Criador e Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Que possamos seguir o Teu caminho, Senhor. E que possamos ter a Tua presença em nossas vidas, todos os dias de nossas vidas. E que possamos seguir verdadeiramente o Teu caminho, cada dia mais. Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Peço que permaneçam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, peço um momento para eu encontrar aqui na palavra um salmo que eu senti vontade de ler agora. Eu peço somente um momento, irmãos, para eu encontrar aqui. Só um momento, irmãos. Irmãos, encontrei. Está em Salmos, capítulo 23, versículos 2 ao 6. Por favor, irmãos, se puderem, me acompanhem. Diz aqui: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus.
Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças a Deus. E até mais, se for da vontade de Deus.